Pessoal, na última aula a gente estava vendo justamente sobre as possibilidades de gas lift intermitente, né? O nosso último método aí de elevação artificial que a gente vai ver nessa disciplina. Então, eu só vou primeiro revisar os principais pontos, que o primeiro deles é o tipo de instalação. São basicamente três: uma instalação totalmente aberta, semi-fechada e fechada. O que vai diferenciar elas vai ser o packer e a válvula de pé. Quando, só se, quando não se tem o packer nem a válvula de pé, a gente fala que é a instalação aberta. Essa representa mais risco, normalmente são para poços muito antigos, com revestimentos já corroídos, que não representam risco de blowout e assim vai. Hoje em dia está em desuso para campos novos, por medidas de segurança e coisa e tal. Tem até legislações que proíbem, tá? Mas quando você pega aí campos muito antigos aí, alguns aí quase que centenários, você vai ver esse tipo aí de instalação. A semi-fechada só tem o packer, não tem a válvula de pé. E o que é a válvula de pé mesmo? Ela só permite o fluxo ascendente, tá? Ela só permite que o óleo saia do reservatório e entre na coluna e suba. Ela não permite que o óleo que está na coluna volte para o reservatório, tá? Então esse é o mecanismo de válvula de pé. A semi-fechada não tem. E a instalação fechada é a mais segura de todas, onde tem o packer, que está vedando o espaço anular, tá? E tem a válvula de pé, que não permite o fluxo negativo, né? O deslocamento negativo, ou seja, da coluna para o reservatório. Só permite o deslocamento positivo do óleo, tá? Que no caso é do reservatório para o interior da coluna de produção. Aqui estão elas no detalhe, os três diferentes tipos de instalação de um sistema de gas lift intermitente, tá? Segundo ponto importante de revisão são as possibilidades de intermitência. Nós temos a intermitência convencional, tá? Ela não está escrita aqui, mas isso é o que se imagina de um gas lift intermitente minimamente, tá? Então tem a fase de injeção, elevação, produção, descompressão e carregamento, tá? Então, como vocês podem ver, o gás é injetado pelo espaço anular, ou a coluna de hidrostática, ela não tem, o reservatório não tem pressão suficiente para encher totalmente a coluna de produção. Então ele só enche até aqui e a partir daqui dá-se um golpe de gás, fazendo com que essa golfada seja produzida, tá? Elevação, produção, descompressão, carregamento. Isso já foi explicado na outra aula, passar batido. Como forma de minimizar o efeito de fingering, né? Fingering entre várias aspas aí. Fingering é quando você se trata mais no reservatório, mas aqui também o gás está furando essa golfada de óleo, né? Aí imagina, você está botando gás para deslocar o óleo, não para esse gás furar o óleo e passar batido e ser produzido e deixar o óleo para trás, né? Então, como forma de minimizar essa incorporação do gás de deslocamento, né? Esse gás de fluxo intermitente à golfada que está sendo produzida, coloca-se um pistão. Então, esse é o gas lift intermitente com pistão, tá? Então, ele funciona como barreira, segregando o gás do óleo, tá? Segregando a parte gasosa da parte líquida. Aqui eu passei um vídeo, também já está explicado na última aula. Aqui uma outra possibilidade é o gas lift intermitente com câmara de acumulação, né? O que eu falei para vocês? A pressão hidrostática, ela é em função do fator de compressão vezes a densidade do fluido vezes a altura, né? Então, ou seja, a verticalização em metros aí, mais a gravidade, não é? Então, o cálculo da gravidade. Então, a pressão hidrostática ela não leva em consideração o diâmetro. Então, a partir do momento que o diâmetro não vai influenciar na pressão hidrostática da coluna dos fluidos ali dentro da coluna de produção, então por que não aumentar o diâmetro, né? Então, já que o reservatório tem capacidade de chegar aqui, né, vamos aumentar o diâmetro, logo a gente vai aumentar o volume, tá? Então, essa é a ideia, tá? Já que a capacidade de preenchimento do reservatório é em função da altura e não do diâmetro, então aumenta o diâmetro para aumentar o volume, assim eu consigo otimizar um pouco o processo. Então, como se faz isso? Colocando outro packer. Então, nada mais é do que a instalação de um segundo packer
empacotando, não é? É uma câmara de acumulação expandindo a capacidade volumétrica dessa golfada produzida pelo gás intermitente. Tá? Então, esse daí seria o resumo do gás lift intermitente com câmara de acumulação. Seguindo então com a revisão do que nós abordamos, aqui está um desenho técnico mostrando, isso daqui foi explicado também, instalação dupla, né? Então, lembra muito daqueles tipos de completação que vocês viram lá no segundo ano. Basicamente são duas colunas de produção para produzir fluidos de reservatórios diferentes, né? Então, os motivos podem ser os mais variados. Pode ser uma RGL, né? A razão gás líquido muito discrepante. O grau API, normalmente é o grau API. Enfim, a necessidade de uma coluna com grau de aço diferenciado, uma outra de fibra de vidro, pode ser o H2S, enfim, vários motivos podem aí justificar a instalação dupla no sistema intermitente. Por último, a gente viu o pig lift, não é muito comum, mas tem essa possibilidade. Resumindo, ele basicamente exclui aquele conceito de uma coluna de produção e ele trata o poço como a coluna de produção, né? O que a nível de segurança operacional não é o mais indicado. Mas enfim, a engenharia está aí para isso, para criar soluções. Depende do contexto, depende de vários aspectos. Se a equipe entende que é uma possibilidade viável, está aí. Então ele produz em U, tá? E com PIG. O que é o PIG? O PIG nada mais pode ser uma unidade cilíndrica ou esférica, né? Composta de um elastômero, tá? Esse elastômero seria, não sei se vocês já perceberam aquele material que se faz o apagador do quadro branco, né? Aquele material azul lá, que numa parte é um azul mais escuro, na outra um azul mais claro, né? É aquele tipo de material, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma tolerância, ele não é permeável, né? Então, de certa forma, aí ele ajuda a empurrar, né? Ele ajuda a fazer o deslocamento mecanicamente dessa coluna que ora injeta gás por um lado e produz pelo outro, e depois você inverte esse ciclo, essa ciclagem, tá? Então, tipos de instalação e diferentes tipos de gás lift intermitente foram os principais pontos que nós abordamos na última aula. E aí a gente começou a entrar no detalhe do ciclo de intermitência, da importância do mandril de gás lift, da válvula de gás lift, como ela é instalada. Aí a gente viu os detalhes aqui da válvula operadora pelo gás, eu falei para vocês sobre o domo, sobre o fole. Falei sobre os ábacos e as fórmulas, né, que são utilizadas para a gestão desse tipo de unidade de instalação, calibração de uma válvula, como ela acontece no laboratório, os tipos de descarga de um poço de gás lift intermitente, a gente falou sobre ciclo de intermitência, ciclagem do poço, isso daí também foi dito, mas esses foram os pontos secundários da nossa última aula, tá? Então, o que eu poderia destacar seriam justamente aí tipos de instalação e tipos de gás lift intermitente. Agora, já dando continuidade, né, a conteúdo novo, a gente poderia falar em relação a tempos de ciclo, período de alimentação, período de elevação, período de redução da pressão são os principais, tá? Então, essa ilustração aqui, ela mostra justamente isso. Então, no início, todas as válvulas de gás lift estão fechadas, tá? E a válvula operadora também, tá? Lembrando que a válvula operadora é aquela onde, no início do projeto, você vai estabelecer que vai funcionar. Uma exceção seria, por exemplo, essa válvula operadora, né, que tradicionalmente é aquela mais próxima do reservatório, aquela mais próxima do packer, aquela que está mais profunda. Você pode entender que não é interessante botar ela para ser só a válvula operadora. É melhor você botá-la como uma válvula reserva e a válvula subsequente a ela ser a válvula operadora. E você deixar ela como uma válvula reserva e ela vai ficar fechada, tá? Mas isso depende do entendimento. Normalmente, poços com uma presença considerável de H2S já se tem esse tipo de precaução, tá?
Então aqui mostrando o período de alimentação, né? Tudo fechado, esperando aí o reservatório preencher o máximo que ele puder da coluna de produção. Feito isso, o intermitor identifica essa altura, aí depende, esses poços mais recentes ele vai por volume preenchido, os mais antigos vai por tempo mesmo, ele é temporizado. Então ele a cada 10 minutos, a cada 5 minutos. Então se fazem testes, tá? Então faz teste de ciclagem a cada. Aí você estabelece, pode ser uma matriz de planejamento, enfim, depende aí do. Aqui tem até uns programas umas linhas de pesquisa aqui na Unicamp, de mestrado, que trata justamente disso daqui, né? As empresas chegam com demandas reais justamente para fazer a otimização do tempo de ciclagem de poços com gás lift intermitente, né? Tô vendo aí, tá muito nos noticiários especializados, né? O gás lift, justamente porque o mercado de gás está se ampliando, né? Tradicionalmente na Europa é muito consolidado o mercado de gás por conta do inverno rigoroso deles, principalmente na Rússia e o leste europeu. Você tem um mercado muito amplo ali, é o que aquece as casas, né? O inverno é sempre um período muito crítico na Europa, faz parte assim dos noticiários durante o inverno. Sempre você tem muitas mortes de famílias que não têm nem dinheiro para poder se aquecer no inverno, né? Uma coisa muito crítica. Lá você vê o que caracteriza a classe média lá na Europa é justamente a capacidade de isolamento térmico da casa das pessoas, né? Você vê que a classe média ela tem um vidro duplo, ela tem o betão que eles chamavam lá, não sei, aqui no Brasil acho que a gente nem tem, que é um sistema de vedação térmica da casa. Então, normalmente as famílias hipossuficientes, né, ou seja, aquelas que não têm dinheiro para poder se aquecer de forma devida, né, minimamente humana, acabam virando notícia, né, de uma forma muito negativa. Então, essa discussão do gás lá, né, eu vi nessa perspectiva, eu falei, caramba, no Brasil não se fala muito disso, né? Por quê? O nosso inverno não chega a esse ponto, né, de a gente ter que ter sistemas de aquecimento integrais e centrais dentro das casas, né? Por isso que essa discussão do gás lift intermitente, né, é a principal fonte. Então, faz mais sentido, né, dentro do contexto europeu e até mesmo no Canadá, você falar mais, você ter mais mercado e o gás lift ser uma coisa que passa nos jornais convencionais, né? Mas seguindo aqui, depois desse grande parênteses que eu falei, né, voltando para a parte técnica, então a válvula operadora é aberta e todas as outras permanecem fechadas, tá? Então a calibração dessas válvulas é muito importante, porque elas vão ter um ΔP, uma variação de pressão muito grande. Então imagina aqui, não tem nenhum fluido passando, então elas têm uma pressão externa e uma pressão interna. Nesse momento, conforme a golfada vai passando, ela vai impondo uma pressão sobre cada uma dessas válvulas de gás lift diferente, tá? E isso, todo e qualquer material que é exposto de forma intermitente a uma variação de pressão, com o tempo ele vai se degradando, vai se deteriorando, vai perdendo aquela calibração e uma manutenção preventiva se faz necessária, tá? Então só para mostrar para vocês aqui que é só válvula operadora, tá vendo? Todas ficam fechadas o tempo todo, com exceção da válvula operadora, que nessa fase aqui, tá? Da injeção e da produção, aqui ela está totalmente aberta, aqui ela está parcialmente aberta, tá? Então aqui o intermitor fechado, aberto, fechado, fechado, tá? Então essa ilustração aqui ela é muito boa porque ela fala tudo que é importante num sistema convencional de ciclo de intermitência. Você já deve ter visto aí na disciplina de automação, né, o CLP, controlador lógico programável, as válvulas solenoides e motor valve. Mas daí só para mostrar que o equipamento é um clichê de automação, né?
se eu posso chamar assim. Isso no que diz respeito ao intermitor, tá? E subsuperfície, que é a parte que eu sou mais voltado, né? Essa parte lá de cima eu sei que tem, mas não é meu forte, né? Da minha formação. Eu trabalho principalmente com a parte mais mecânica do processo, não com a parte de automação e elétrica. E na prática também acontece isso. Normalmente você tem técnicos e engenheiros dedicados a partes do processo de injeção intermitente de gás. Que isso daqui que a gente já viu. O fallback é o escorregamento, é aquilo que eu estava falando para vocês, é justamente essa eficiência volumétrica que a gente já viu no bombeio mecânico, no bombeio por cavidades progressivas e no bombeio centrífugo submerso. Talvez o que eu tenha falado mais para vocês, que é o curso técnico, é o por cavidades progressivas, que é aquilo dali que eu acho que é o mais fácil de entender. Normalmente, quando eu estou dando aula para engenharia, normalmente eu trato também dessa coisa do escorregamento no bombeio mecânico por hastes, que também acontece. Mas aqui no intermitente também acontece, não é? Justamente por conta disso daí. O gás ele não vai conseguir ficar só embaixo do óleo e deslocar ali, né? Parte desse gás vai escorregar pela lateral, entre a coluna de produção e o óleo. Parte dele passa, tá? E o líquido acaba voltando, tá? Ele não é produzido, ele não sobe, ele volta. Esse fenômeno é conhecido como fallback, é o escorregamento de líquido, tá? Corresponde à parcela de líquido que está acima da válvula operadora no instante de sua abertura e não é produzida com a golfada, ela fica para trás, tá? Então aqui, o que acontece normalmente é de 1,5 a 2% a cada 100 metros de elevação, tá? Logo, o que a gente pode perceber? Então, quanto mais profundo for esse poço, maior vai ser o fallback, tá? Então, é normal ter o fallback, ele vai acontecer, esse escorregamento de fluido. Essa ordem de grandeza é normal, de 1,5 a 2, tá? A cada 100 metros, né? Então, a partir do momento que você tem aí 1.000, 1.500 metros, você vai ter aí logo 15, 20% de redução, pode já inviabilizar um gas lift intermitente, tá bom? Numa dessas, talvez valha mais a pena colocar um bombeio centrífugo submerso com um separador de gás eficiente. O breakthrough, que seria justamente o termo técnico mais correto para quando eu falei aquilo do gás furar a golfada, né? Consiste no fenômeno do gás de injeção penetrar em parte da golfada durante sua elevação para a superfície. Então esses dois termos técnicos aí são importantes, tá? O fallback, que é o escorregamento, tá? É o óleo que você esperava que subisse, mas ele acaba ficando, ele não sobe, ele não é produzido, escorrega, tá? E o breakthrough é o gás que se junta com o óleo que você quer produzir. Aí aqui algumas características, né? Diferencial de pressão da válvula operadora no instante de abertura, tá? E tá mostrando aqui algumas experiências práticas, né? Já quantificando, né? Fala, pô, beleza. Mas como que eu posso evitar esse escorregamento? Se você dar um golpe de pressão muito acentuado, a tendência é que você tenha um escorregamento ainda maior, né? Então tem algumas pressões, alguns ranges de pressões mais adequados para você fazer isso e não deixar com que o fallback seja muito pronunciado. Aí está falando ali de outros aspectos que tem que se atentar para se reduzir o fallback, que é o diâmetro de porta da válvula operadora, o maior possível, verificar o spread. O spread é justamente a diferença, tá? Diâmetro da porta de abertura, então imagina ela fechada e ela aberta. Quando ela está aberta, se ela tem um diâmetro muito grande, isso é o spread. Spread é a diferença. Seria o delta, tá? O delta. Só que normalmente delta você está falando de pressão, de temperatura, não é? Ou de volume, não é? Aí quando você está falando de uma estrutura mecânica, né? Por exemplo, uma válvula operadora, uma bomba, né? Você usa o termo spread, né? O spread é um termo também muito usado na área da economia, o spread financeiro, quando se faz um crédito imobiliário, quando se faz
enfim, qualquer crédito de cartão de crédito. Então, spread é um termo que eu acho que até pegou emprestado, que a primeira vez eu vi no mercado financeiro, né, que eu conhecia essa termologia. Depois que eu fui ver que na engenharia também acontece. Volume de gás injetado por ciclo, tá? Maior volume injetado, maior recuperação. Maior volume injetado não significa maior vazão diária de produção, justamente por conta do fallback. Profundidade de elevação, a gente já falou, isso daí já está dito lá atrás. O diâmetro da coluna, maior diâmetro, menor recuperação. Isso daí é por isso que você não coloca, por isso que você não faz, por exemplo, aquela primeira broca, né, que se perfura de 30 polegadas, por isso você não coloca não seria nem uma coluna de produção, seria um oleoduto já, né? Com um diâmetro, imagina, 30, é da circunferência de um abraço, né? É por isso que vai se afunilando o poço e a coluna de produção fica ainda menor, né? Eu sempre falo para vocês, de 3 a 5 polegadas, né? Qualquer coisa em volta disso. Por quê? Quanto maior o diâmetro, menor a recuperação, tá? Você começa a ter muito atrito ali e o reservatório não tem energia para deslocar esse tanto de óleo. Restrições da cabeça do poço, não utilizar chokes menores do que meia polegada, né, diâmetro da polegada. Na abertura da válvula, abertura rápida e grande orifício de porta, tá? Essa válvula, ela permite a entrada do gás, né? Ela tem um tempo de abertura, tá? Esse tempo de abertura não pode ser muito grande, tá? Se ele for muito grande, você vai acabar favorecendo o breakthrough, né? Que é justamente o gás se incorporar ao óleo, tá? Ele não ficar separado, ele cumprir a função de deslocador, fluido deslocante, tá? Como se reduz isso? Com a abertura e fechamento rápido, tá? Na elevação da golfada, velocidade mínima de 5 metros por segundo, também tem que ser controlado a velocidade de deslocamento da golfada. E na chegada da golfada da superfície, evitar curvas excessivas e restrições, tá? Então, quando você tem um ganho de ângulo de 90 graus, né, você saindo da vertical para a horizontal em uma curvatura única, você pode causar o breakthrough, né, aquele ganho de ângulo, né, ele vai facilitar a incorporação do gás no óleo. Então, você suavizar isso, né, colocando aí angulações de 60%, 45%, você consegue 60 a 45 graus de angulação lá na cabeça do poço, você consegue reduzir o breakthrough do gás. Do gás, né? Já inventei tudo aqui no inglês. O índice de produtividade aqui, no caso a fórmula do índice de produtividade que a gente abordou lá atrás, ela sendo reorganizada para se calcular a vazão, né? Então como que se faz? Aí está a fórmula, vazão é igual ao índice de produtividade, né, vezes a diferença da pressão estática menos a pressão de fluxo. Através do volume recuperado por golfada, então a vazão é igual ao número de ciclos versus o volume da golfada, tá? E a ciclagem máxima, 1 minuto para cada 100 metros de elevação. O número de ciclagem máxima é igual a 1440 dividido pelo comprimento do volume do óleo dividido por 100, tá? O L aí, comprimento. Isso porque aqui, ó, está sendo comparado aqui a cada 100 metros de elevação. Volume recuperado em cada golfada, aí também tá a fórmula, é mais para consulta, tá? Isso daqui também é só para vocês entenderem de onde vem a matemática, para vocês terem um embasamento matemático disso. E aqui o espaçamento da válvula, só para vocês também entenderem que, uma vez calculado isso daqui, você não vai ter sempre a mesma distância entre a válvula 1, 2, 3, 4, até chegar à operadora, tá? Então isso tudo é calculado, depende da capacidade volumétrica do reservatório, tá? Então isso tudo aqui é calculado dessa forma, tá? Então aqui o fator de espaçamento intermitente em per square inch por pés, tá? Aqui a escala que está aqui. E a taxa de produção, né, em barris por dia. Então aqui, por exemplo, aqui, ó,
em 500 barris por dia, você pega aqui e volta ó, o fator de espaçamento de intermitente, vai ser cerca de 0,10 PSI por pés, tá? E aqui, ó, 3 polegadas, né? Aqui está o diâmetro da tubulação. Então isso tudo é tabelado, como aqui é em função principalmente da produção, quantidade de barris, tá? E do fator de espaçamento, tá? Então você bota aqui, tá vendo aqui, quanto maior a vazão, tá vendo como ele não funciona tão bem? Quando ele já está produzindo muito, aí não tem jeito, aí já fica contínuo, aí não faz mais sentido a intermitência, é melhor você já ir para o contínuo. Tá vendo como a produção é limitada? Aí você tem aqui, ó, os diâmetros mais adequados para se trabalhar. Tá? Isso tudo é tabelado. Isso daqui, gente, normalmente quando você entra numa empresa, aí se você cair no setor de elevação artificial e dentro da elevação artificial cair dentro do gas lift, e dentro do gas lift cair na gestão de poços de gas lift intermitente, daí tem tudo curso interno, tá? Então é muito comum elas fazerem esse curso e foi o que eu fiz. Eu peguei um desses cursos internos de empresas aí, compilei os principais pontos, tá? Os pontos secundários eu não coloquei muito não. E fui colocando aqui mais para vocês terem como referência mesmo e entender como isso funciona. Aqui também, aqui já não dá nem eu consigo ver, imagino vocês aí. Ah, isso daqui, tá vendo? Daí é desvantagens do ensino à distância. Daqui era o tipo de exercício que eu fazia aí em sala de aula, dava para a gente testar um pouco. Então, alguns gastos necessários por ciclo, isso daqui a gente fazia, né? Só que não vai dar para a gente fazer. O registro de superfície também. Daqui parece com aquela carta amperimétrica que eu tinha mostrado para vocês do bombeio centrífugo submerso, do BCS. O gas lift também tem. O gas lift intermitente, a pressão estática do reservatório, curva de crescimento da pressão, em que momento a válvula está aberta, né? A pressão de fluxo no fundo do poço, para onde vai, ó, abriu a válvula, olha onde a pressão vai, você vai fechando a válvula para onde ela volta, tá? Você imagina, essa tubulação trabalhar dessa forma, né? Hora com ganho de pressão, hora com uma diminuição no espaço de tempo muito curto, tá? Então isso tudo aqui ó, é mapeado, tá? Tudo isso é ilustrado para que vocês tenham um controle. Aqui um comparativo do gas lift contínuo e do gas lift intermitente. Não é? Então, gas lift contínuo, válvula com pequena abertura. Então, você não precisa aí de uma abertura muito grande. Não necessita de válvula para controle de injeção de gás, você não precisa do intermitor, né? Controle de injeção feito somente na superfície. Já o intermitente, válvula com abertura rápida, tá? Então, aí, se o tamanho da abertura vai depender. Necessidade de 2 válvulas para controle de injeção do gás intermitente na coluna de produção, controle de injeção realizado na subsuperfície e na superfície, então requer um controle maior. Aqui os índices de produtividade e a pressão estática, tá? Essa tabelinha aqui ela é muito funcional na prática para você falar, pô, beleza, mas qual é o melhor, né? Então o índice de produtividade é aquela fórmula que eu falei aqui para vocês, tá? Tá lá, vazão é igual a índice de produtividade vezes pressão estática menos a pressão de fluxo em frente canhoneada. Não lembro onde ela tá, mas já sei de cabeça. E a pressão estática é uma medição direta, tá? É uma medição direta ali, um manômetro e logo em frente a zona canhoneada. Então, a partir do momento que você consegue determinar isso, aí você vê qual que é o mais adequado, tá? E como você vê aqui, ó, para índice de produtividade alta e pressão estática alta, gás lift contínuo, tá? Então é um reservatório com alta capacidade volumétrica. Pressão estática alta e índice de produtividade médio, tá? Então depende. Índice de produtividade baixo, aí não tem jeito, né? Então a índice de produtividade, por consequência, você vai ter uma tendência de vazão baixa também. Então já é o intermitente.
Normalmente é quando o óleo já não chega na superfície, né? Então você vê que o gas lift contínuo, ele é unanimidade aqui. Para todas as outras, você vê que o gas lift intermitente, ele ocorre, né, como possibilidade. Ele é unânime para índice de produtividade baixo, tá? O poço não está produzindo, tem gás em quantidade que já não viabiliza bombeio centrífugo submerso, é o intermitente. Pressão estática baixa, também intermitente, tá? Agora, índice de produtividade médio, pressão estática média, a gente já pode conversar e analisar e testar, tá? Então, não tem como cravar, você sempre vai experimentando e adaptando. Tá, beleza, mas o que é um índice de produtividade alto, médio ou baixo? Ou o que é uma pressão estática alta, média ou baixa? Não é? Então, essa tabela está aqui justamente para deixar isso claro a nível de valores e a nível de porcentagens. Também isso daqui não precisa ser decorado, é mais de caráter informativo. Mas para se entender, por exemplo, o que é o índice de produtividade considerado alto dentro de um poço de petróleo que produz bastante gás, né? Maior do que 2,26 metros cúbicos por dia, tá? Quilograma força por centímetro quadrado. Então você imagina, então é mais de 3.000 litros de óleo por dia, né? Então isso é mais ou menos por aí a ordem de grandeza. Aqui, na verdade, mais de 3.000 não, desculpe, mais de 2,26, né? Entre 0,68 e 2,26 é considerado médio, né? 0,68 já é bem baixo, né? Você está produzindo aí 680 litros, imagina, de óleo por dia, então uma produtividade muito baixa. E menor que isso, tá? Aí já entra o intermitente com certeza. Aí aqui é aquilo que eu falei para vocês, a pressão estática é um pouco mais fácil de aferir visualmente entre aspas, né, porque a gente não vê a coluna de produção, mas tem como através de registradores instalados na coluna a gente vê isso daí. Então acima de 70% da coluna preenchida, né, eu posso dizer que é uma pressão estática elevada, igual ao superior. Entre 40 e 70, mediana, e abaixo de 40% de toda a coluna de produção preenchida é uma pressão estática baixa. Tá? Aqui algumas outras comparações já, a gente concluindo as diferenças, né, e os principais problemas de todos os métodos de elevação artificial que nós vimos. Então aqui ele já compara como que ele lida, né, por exemplo, com a areia. Né, o gas lift contínuo ali, ele é o destaque para quando o assunto é areia. Você vê que ele lida melhor. O bombeio por cavidades progressivas, ele aparece ali como excelente, tá. Ele lida bem? Lida bem. Só que o elastômero, né, aquela borracha que fica ali dentro da bomba, ela desgasta, ela degrada. Então ele requer manutenção, ele performa bem. Só que a manutenção vai ter que ser mais constante, tá? E esse é o problema do BCP. O gas lift contínuo não, tá? Então por isso que eu falo assim que ele entre os dois, né, ele é um destaque ainda maior. Então entre a parafina, né? A parafina ela é um problema para todo mundo. Então são justamente aquelas cadeias de hidrocarbonetos parafínicos. E resumindo, ele pode entupir, tá? Tanto uma válvula de gas lift ou a coluna de produção, então ele é um problema crônico da indústria. Alta razão gás óleo, né? Então, ou seja, tem um volume de gás, né? Assim, se destacando sobre o volume de óleo. Você vê que o bombeio mecânico ali, ele é regular, ou por cavidades progressivas e o centrífugo submerso já descarta, tá? E o gás lift contínuo mais adequado. Tortuosidade, né? O que é tortuosidade? É no poço. Então, poços totalmente verticais, beleza. Você consegue botar o BCP e o bombeio mecânico. Mas se você começa a ganhar angulação, é melhor você botar um bombeio centrífugo submerso ou gas lift contínuo, tá? De novo, mais adequado para poços desviados, poços horizontais, poços direcionais. Para alta vazão, também o bombeio centrífugo submerso ele é muito bom, tá?
dada a sua própria, o conceito, né, mecânico, ele consegue suportar, né, altas vazões, que partindo do pressuposto que alta vazão você vai ter um peso da coluna hidrostática maior. Então, os estágios de uma BCS, ela consegue suportar melhor. Tá? Então é interessante nesse sentido. Baixa vazão é aquilo, quando aí você vira e fala, você também pode ter uma boa solução para poços de baixa produtividade, que é principalmente no onshore, né? O que vai performar melhor? Vão ser justamente bombeio mecânico e por cavidades progressivas. É por isso que a nível de unidades instaladas, ele acaba sendo a maioria, porque a maioria dos campos de petróleo no mundo, eles produzem pouco, né? Os que produzem muito, normalmente que demanda métodos mais robustos e uma atenção maior, eles já usam outros métodos. Grande profundidade é sempre um desafio, tá? Grandes profundidades, é por isso que grandes profundidades só são viáveis para reservatórios de altíssimas pressões e altíssimas vazões, o que torna todo o processo ainda mais arriscado e perigoso, não é? Mas conforme, resumidamente, a pressão hidrostática, gente. Quanto mais profundo você está, maior o peso da coluna hidrostática, mais difícil se torna essa extração, mesmo que com métodos de elevação artificial. Então, numa dessas, é melhor, às vezes, até você fazer um 5-spot, né? Botar poços injetores ao redor do poço produtor, que é mais fácil você fomentar o influxo d'água. Você pode até usar em conjunto um método de elevação artificial, mas torna a operação ainda mais complexa, tá? Então, quando você está no pré-sal, por exemplo, né? À toa que o pré-sal foi viabilizado recentemente. Já se sabia sobre esses reservatórios, só que, você não conseguia produzir nem o que estava no pós-sal de forma eficiente e controlada, que dirá do pré-sal, né? Altas temperaturas, até ali o bombeio mecânico, devido à sua simplicidade, ele é o melhor. Tá? Alta viscosidade. O bombeio por cavidades progressivas ele é muito bom, justamente devido a essa capacidade do elastômero de ir e voltar, né, de ter essa deformação elástica muito boa. Todos os outros métodos, ou bombeio mecânico, bombeio centrífugo submerso, ele é aço-aço, né? Então esse contato aço-aço ele não performa tão bem para fluidos altamente viscosos, né? Uma vez que eles são espaçosos, botamos aí entre aspas. E o gás lift contínuo também não, porque fica muito pesado para o gás empurrar. A densidade do gás já é baixa, né? Quando comparada com óleo com grau API. Agora, a alta viscosidade, né? Baixo grau API é ainda mais complicado. E flexibilidade aí você bota qual é o método que é o coringa, né? Que tem assim mais aplicabilidade. Seria o gás lift mesmo, tá? Então ele é muito flexível. O bombeio mecânico também, quando ele é restrito, né? Que é justamente aqui, alta vazão, grande profundidade, tortuosidade, isso daqui. Mas no resto ele vai, tá? Então, quando comparado, a primeira opção é o gas lift e a segunda, bombeio mecânico, a nível de flexibilidade. Aqui alguns vídeos. Então é isso, consegui acabar o conteúdo de elevação artificial aqui. Deixa eu pausar a gravação.